Sabe quando a gente fica organizando a vida em um Trello ou cronometrando o tempo com a técnica Pomodoro, tentando achar a rotina perfeita? Uhum. Então, no fundo, a gente está repetindo um debate que tem mais de 100 anos. Essa nossa busca por produtividade, por otimização, ela não nasceu agora no Vale do Silício. Não mesmo. Ela vem lá do chão de fábrica do início do século XX. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar no material do Instituto do Aprendizado. Que faz uma análise fantástica, né? Faz uma análise ótima das 3 grandes revoluções da gestão: Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. E assim, esses não são só nomes de livro de história, sabe? Não, de jeito nenhum. São tipo os sistemas operacionais que rodam por baixo dos panos na maioria das empresas até hoje, quer elas saibam, quer não. E nossa missão aqui é bem clara. A gente não vai dar uma aula. A ideia é desmontar esses conceitos para entender o que ainda funciona, o que deu terrivelmente errado. E o que a gente pode aprender com isso? Exato. E principalmente extrair lições práticas. No fundo, a gente quer entender por que a gente trabalha do jeito que a gente trabalha. Então, vamos começar pelo marco zero. Pelo homem que basicamente inventou a consultoria de produtividade. Com um cronômetro na mão. Certo, Taylorismo. Antes do Frederick Taylor, uma fábrica era o quê? Pelo que o material sugere, era um caos meio organizado. Total. Cada artesão tinha seu próprio método, seu ritmo, não existia um padrão. Aí o Taylor olhou para aquilo e pensou: isso é muito ineficiente. Tem que existir uma única maneira correta de fazer cada coisa. E a abordagem dele foi radical, né? Para a época. Foi radical, ele chamou de administração científica. A ideia era, assim, estudar o trabalho como um cientista. Ele e a equipe dele iam para o chão de fábrica e literalmente analisavam cada movimento. Cronometrando tudo. Tudo. Cronometravam quanto tempo levava para apertar um parafuso, para levantar uma caixa. O objetivo era um só: eliminar qualquer movimento desnecessário. Criar a sequência perfeita. Então, na prática, ele pegava um trabalho complexo e quebrava em uma série de passinhos simples e repetitivos. Exato. Quase como uma receita de bolo que qualquer pessoa pudesse seguir. Exatamente como uma receita de bolo. E isso teve 2 consequências gigantescas. A primeira foi a especialização. O trabalhador deixou de ser aquele generalista que construía algo do começo ao fim. E virou um especialista em uma coisinha minúscula. Isso. E a segunda, que talvez seja mais importante, foi a separação total entre quem pensa e quem executa. A gerência lá no escritório era o cérebro. E o operário na fábrica era só um músculo que executava sem questionar. Precisamente. E, claro, os resultados de produtividade devem ter sido absurdos. O material fala em ganhos de 200%, 300%. As empresas produziam mais rápido. E com menos erros. Mas isso me soa terrivelmente desumanizante. As pessoas não eram vistas só como, sei lá, engrenagens de uma máquina. Onde é que entra o fator humano aí? Não entrava. Esse é o ponto central da crítica ao Taylorismo. E as fontes são muito claras nisso. O modelo tratava o ser humano como uma variável. Uma variável a ser controlada. E otimizada, exatamente como uma máquina. O trabalho ficou monótono, ficou alienante, mentalmente exaustivo. A consequência direta, e o material usa uma frase bem forte para isso, é que as pessoas deixam de pensar e apenas obedecem. Nossa. Você troca criatividade e iniciativa por conformidade e velocidade. E onde a gente ainda vê o fantasma do Taylorismo hoje. Porque a ideia de padronizar processos ainda é fundamental, né? Para garantir qualidade. Pensa na cozinha de uma grande rede de fast food. O tempo para fritar batata é padrão. A quantidade de picles no hambúrguer é exata. A sequência de montagem é sempre a mesma. Em qualquer lugar do mundo. Isso é puro Taylorismo. Ou pensa nos centros de distribuição da Amazon, onde os algoritmos rastreiam e otimizam os movimentos dos funcionários. A ferramenta é poderosa, mas a lição que fica é o alerta. Uhum. A busca cega pela eficiência, sem pensar em engajamento, em autonomia, cria um ambiente de trabalho que extrai o máximo das mãos,
mas ignora completamente a mente das pessoas. Ok, então o Taylorismo otimizou a tarefa individual. Mas isso cria um novo problema, certo? Um gargalo. Com certeza. De que adianta ter 1000 operários super eficientes se o trabalho não flui de um para o outro de forma sincronizada. Imagino que foi essa a dor que o Henry Ford veio resolver. Precisamente. Se o Taylor foi o maestro dos movimentos individuais, o Ford foi o maestro da orquestra inteira. Boa analogia. Ele olhou para o sistema e percebeu que o problema não era só a velocidade do trabalhador. Era o tempo que o produto ficava parado esperando. E a solução dele foi assim uma das maiores inovações do século. A linha de montagem móvel. Que é aquela imagem clássica que a gente tem da fábrica, tipo nos filmes do Chaplin. Mas a sacada de gênio foi inverter a lógica, não foi? Foi uma inversão completa. O material descreve isso muito bem. Em vez de o trabalhador ir até o produto se desloca até o trabalhador. Ah, claro. Cada operário fica parado na sua estação, fazendo sua tarefa repetitiva enquanto o chassi do carro vem até ele numa esteira. Isso eliminou o tempo perdido, ditou um ritmo constante e permitiu uma escala nunca antes vista. E o impacto disso foi muito além da fábrica. O Fordismo não mudou só como os carros eram feitos, ele mudou a sociedade. Mudou tudo. O Ford Modelo T, que era um artigo de luxo, de repente ficou acessível para a classe média. E o Ford ainda dobrou o salário dos operários para que eles mesmos pudessem comprar os carros que produziram. Exato, ele foi genial nisso. Ele criou o próprio mercado consumidor. Ele entendeu que produção em massa só funciona se houver consumo em massa. Era o tal pacto fordista, né? Sim. Salários relativamente altos, empregos estáveis, em troca de um trabalho repetitivo e controlado. Mas esse modelo, por mais poderoso que fosse, tinha um calcanhar de Aquiles gigantesco. A rigidez. É aquela frase famosa dele: o cliente pode ter o carro da cor que quiser, contanto que seja preto. Exatamente. Isso só funciona se todo mundo quiser a mesmíssima coisa. O que não durou para sempre. Claro que não. O sistema era uma máquina de produzir uma coisa só, de forma idêntica, num volume colossal. Isso gerava estoques enormes. E estoque é dinheiro parado. Dinheiro parado e risco. O Fordismo dependia de um mercado estável, previsível. Quando os gostos começaram a variar, quando a concorrência ofereceu modelos diferentes, o gigante fordista, ele mostrou que não sabia fazer curvas. E produzir sem ter para quem vender, como as fontes alertam, gera estoque parado, custos ocultos e risco financeiro. Exato. O que nos leva direto para a próxima evolução. Eu imagino que num lugar como o Japão do pós-guerra, com pouco espaço, poucos recursos, um mercado que precisava de variedade. Sim. O modelo fordista de um tamanho serve para todos era simplesmente inviável. Completamente inviável. Foi nesse cenário de restrição que a Toyota, com engenheiros como o Taishi Ono, desenvolveu um sistema que era a antítese do Fordismo. Se o Fordismo era sobre empurrar a produção, o toyotismo era sobre puxar. Exatamente. Puxar a produção a partir da demanda real do cliente. É aí que entra o famoso conceito de just-in-time, certo? Que é basicamente o oposto de ter um depósito gigante. Isso. O just-in-time é como, preparar um jantar. Você não compra tudo 6 meses antes e estoca. Você compra o que precisa, na quantidade certa, um pouco antes de cozinhar. Faz sentido. A Toyota aplicou essa lógica para carros. As peças chegam na fábrica só no momento em que vão ser usadas. Um carro só começa a ser montado quando tem um pedido firme. Isso elimina quase todo o desperdício com o estoque. Mas a inovação mais radical, para mim, pelo menos, parece ser a mudança no papel das pessoas. Porque, isso é uma virada de 180 graus. É uma virada total. No Taylorismo e no Fordismo, o operário foi treinado por décadas para apenas obedecer. E aí, no Toyotismo, de repente, ele ganha o poder e a responsabilidade de parar a linha de produção inteira se encontrar um defeito. Sim. Como eles conseguiram implementar uma mudança cultural tão gigantesca? Foi um processo longo, difícil, baseado em 2 pilares, confiança e treinamento contínuo. A Toyota investiu massivamente para transformar seus funcionários em solucionadores de problemas. Eles deixaram de ser só um par de mãos. E viraram os olhos e os ouvidos da empresa no chão de fábrica.
A ideia era que ninguém conhecia melhor o processo do que quem o executava todo dia. Ao dar autonomia para eles identificarem problemas e sugerirem melhorias, O tal do Kaizen. o Kaizen, a melhoria contínua. Isso liberou um potencial de inovação que estava completamente adormecido nos modelos ocidentais. Então, quando uma startup de tecnologia hoje fala em metodologia ágil, em Lean, em Kaizen, em times multifuncionais, ela está, no fundo, bebendo direto da fonte do toyotismo de 70 anos atrás. Sem a menor dúvida. Flexibilidade, qualidade na fonte, redução de desperdício, trabalho em equipe, aprendizado constante. Esses são os princípios do toyotismo. E eles viraram o evangelho do mundo da tecnologia. Porque o modelo foi desenhado para um mundo instável. E competitivo, que é exatamente o mundo em que a gente vive hoje. Ok, isso desenha uma linha evolutiva muito clara. Mas me leva a uma questão prática. Alguma empresa hoje é puramente taylorista? Ou puramente fordista? Ou toyotista? A gente encontra esses modelos em estado puro por aí? A resposta, segundo toda a literatura que a gente tem, é um sonoro não. Não? Seria como encontrar um dinossauro vivo. O que a gente vê na realidade é um híbrido. As empresas modernas são uma colcha de retalhos inteligente que pega os melhores elementos de cada modelo. O termo técnico para isso é acumulação flexível. E isso faz total sentido. Uma empresa pode ter uma área de pesquisa e desenvolvimento que funciona de forma super ágil, colaborativa, quase um laboratório toyotista. Exato. Ao mesmo tempo, a linha de produção dela para um produto de massa pode ser extremamente padronizada, focada em escala. Uma herança clara do Fordismo. Uhum. E o sistema de atendimento ao cliente pode ter scripts, tempos de chamada controlados, o que é taylorismo puro. Perfeito. O segredo não é escolher o modelo, mas saber qual princípio aplicar em cada parte do negócio. E é aqui que muitas empresas erram. Como assim? Elas tentam copiar uma prática tipo implementar squads ágeis como o Spotify, sem entender a filosofia por trás. Ou impõem um controle taylorista numa equipe que precisa de criatividade e acabam matando a inovação. Mas essa mistura não cria uma espécie de esquizofrenia corporativa? Como uma empresa consegue gerenciar, debaixo do mesmo teto, uma cultura que exige obediência cega numa área e outra que exige autonomia e questionamento total em outra? Essa é a pergunta de $1 milhão. Penso numa empresa como a Apple. Ela precisa da precisão taylorista na montagem do iPhone, mas da criatividade toyotista radical no time de design. Esse é o maior desafio da gestão moderna. A resposta está em lideranças que entendem que não existe uma cultura. Existem microclimas, adequados para cada função. A liderança de um time de design tem que proteger a autonomia, o tempo para experimentar. A liderança de uma operação de logística tem que garantir o padrão e eficiência. O erro é tentar usar a mesma régua para todo mundo. Exatamente. A habilidade está em ser bilíngue, em falar a linguagem da eficiência e a linguagem da inovação, e saber quando usar cada uma. Então, resumindo a nossa conversa, fica claro que esses 3 ismos não são só teoria, né? Eles são a gramática oculta do mundo do trabalho. São a gramática. Entender isso é como ganhar um óculos de raio-x para enxergar por que as coisas numa empresa funcionam ou não funcionam do jeito que funcionam. Exato. E a conclusão final do material que a gente analisou é muito poderosa. Entender essa evolução nos dá uma visão muito mais madura sobre o que é crescimento. Crescer não é só vender mais. Não. É sobre organizar melhor os processos, eliminar desperdícios de forma sistemática e, o mais importante, criar um ambiente onde as pessoas possam usar não só as mãos, mas também as suas mentes, para entregar o melhor resultado possível. Ótimo fechamento. Cada modelo surgiu para resolver o principal problema da sua época. O taylorismo resolveu a eficiência da tarefa. O Fordismo, o desafio da escala. O toyotismo, o problema da flexibilidade e da qualidade. Se essa lógica continuar, qual seria o principal desafio que um próximo grande modelo de gestão precisaria resolver no nosso mundo? Um mundo marcado por inteligência artificial que automatiza tarefas intelectuais, trabalho remoto que dissolve o escritório físico e uma busca cada vez mais intensa das pessoas por um propósito real naquilo que fazem.